Fala galera, firmeza? Aqui Diego Palada, como sempre, quem vos fala, junto com a minha editora Francine Mariotto, que está logo atrás dessa câmera que você não está vendo. Olha o nomezinho dela aí para você seguir ela também. Bom, falamos aí na última vez aí que eu falei com vocês sobre o pessoal a galera de teoria aqui. A gente falou sobre a história da música. Eu contei mais ou menos os períodos da história da música lá, que ia do ano 1000 para frente. E eu fui separando eles. Caso você não lembre, volta nesse vídeo aí. Ou aqui, sei lá, deve ser desse lado aqui. A Francine tá dando um joinha aqui, deve ser desse lado mesmo. Aí, eu vou falar hoje só de um deles, que é só do período medieval, que vai mais ou menos ali do ano 1000 até 1500, beleza? Então chegou em 1500 ali e acaba a nossa história, a gente vai só até esse pedacinho aí. A gente não tem muita coisa registrada sobre esses períodos aí, porque nessa época o povo não sabia escrever. Existia um domínio da igreja sobre o mundo, a igreja católica tomou posse de quase tudo, e nessa ideia deles terem tomado posse de tudo, eles tomaram posse do conhecimento também. Então eles retinham todo o conhecimento só para eles e não deixavam a população aprender. Então ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, ninguém sabia fazer nada. Era obrigado a correr para a igreja para tudo que você precisasse, o conhecimento era deles. E se tudo era deles, o que você acha que também era deles? Money, bufunfa, din-din. Então, para você viver, você ia ter que viver em função da igreja. Se não vive em função da igreja, você não vive. E o que acontece? Todo mundo, os músicos que quisessem ter dinheiro tinham duas opções. Ou eles iam fazer músicas a favor da igreja, ou eles iam fazer músicas contra a igreja. É o único jeito de você conseguir aí viver nessa época. Então, os músicos que eram a favor da igreja, que iam ter uma vida mais tranquila, eles faziam músicas direcionadas às missas, tá? E agora tem um barulho de serra, que eu espero que não esteja aparecendo. Ela não vai conseguir fechar a porta. Será que ela vai? Não vai adiantar. Talvez apareça. Então existiam as músicas feitas para missas, tá? Como nessa época aí basicamente só existia a religião católica, se você não conhece o rito da igreja católica, existem outros também, tá? Cada rito religioso tem um grupo de músicas que são tocadas nas cerimônias e essas músicas formam uma missa, beleza? Espero que tenha entendido. E tinha o segundo estilo musical, que era o conducto, que era a condução até a igreja. Então você podia fazer músicas para a igreja, já dentro da missa, ou você podia fazer músicas para as procissões para chegar até lá. Outro tipo de música que é muito comum nessa época é o moteto. Moteto é a música do pessoal que não queria ser a favor da igreja, que é os contra, tá? Em todas as épocas tinha os a favor e os contra. Quem era contra o governo, né, que o governo todo era regido pela igreja, fazia as músicas de moteto, que normalmente era feito pelos trovadores, que é os carinhas que andavam com aquelas lirazinhas assim, cantando um monte de musiquinha aleatória. Essas músicas aleatórias normalmente funcionavam tipo com um pombo correio da época deles. Eles pegavam lá, contavam a história para um trovador, o trovador levava para um reinado diferente aquelas histórias. Era assim que as pessoas ficavam sabendo das informações. Funcionava como um pombo correio das épocas. Tipo The Witcher. Lembra do The Witcher? Tinha lá o carinha cantando, né? É tipo ele. Olha a fotinha de The Witcher, ou desse lado aqui, ou esse, embaixo, desse lado aqui. A minha mulherzinha tava saindo pro lado de cá. Aí o cara chegava lá no The Witcher, lá, cantava a musiquinha, e ele que fez o ator principal lá, que é o cara do Superman. É o Henry Calvin. O Henry Calvin. Ficar famoso lá porque ele contava as musiquinhas e fazia ele virar uma lenda. Era mais ou menos isso mesmo que os trovadores faziam, tá? Eles saíam andando de reinado em reinado e contando as histórias de todo mundo. Chegava lá num povo, todo mundo se reunia dentro de um salãozinho e ele fazia uma apresentação que era para contar o que aconteceu no resto dos lugares. Bom, falamos aí dos 3 momentos, né? Que é o moteto, música dos trovadores. Falamos das missas, que eram as músicas que tocavam dentro dos cultos religiosos, e os conductos, que era a música das procissões. Tipo de instrumento que tinha na época. Tinha um violino, parecia com um violino, mais conhecido como rebeca, que é daquela época lá. Depois teve a rabeca também, que já era usado com um violino mesmo. Mas o violino que você conhece hoje não é o violino que existia na época. O violino ele só foi existir depois de 1700.
mais ou menos lá por 1722, que foram quando o Stradivarius padronizou o formato do violino. Antes disso, não tinha. Antes disso, o violino ele parecia um bonequinho de neve, é um negócio horrível. Se procurar aí violino medieval aí, aparece aí, ó. A Francine vai colocar um violino horrível. Ele parece um bonequinho de neve, é feio pra caramba. Eu acho que ela deve adorar, assim, porque ela gosta de coisa feia. Bom, outros instrumentos, eles tinham lá a harpa, tá? Imagina uma lira, assim, a lira, a harpa, ela já existia nessa época. Violino, que era aquele violino feio, que é chamado de rebeca. E a gente tinha um órgão de tubo, que era usado bem nas igrejas nessa época já, que foi mais ou menos aí no finalzinho aí da música medieval que rolou aqueles cantos gregorianos, tá? Ele começou ali a surgir músicas cantadas lá pelos frades, né? Pelos freis dentro das igrejas. E normalmente eram os próprios freis que ensinavam o pessoal a cantar. Então eles começavam a treinar dentro da igreja, eles que já estavam lá dentro aprendiam alguma coisa e espalhavam conhecimento para os outros. Coisa que não era muito frequente dentro das igrejas, espalhar conhecimento. Beleza? Entendeu mais ou menos como é que funcionavam as coisas nessa época? Bom, eu esqueci, a Francine falou ali pra mim. Existia a flauta também, tá? A flauta existiu em todas as épocas, em todas as eras e tudo mais, porque, assim, antes de existir a nossa espécie na Terra, já tinha flauta. Os caras lá na caverna, eles pegavam lá um pedacinho de osso, faziam uns buraquinhos e já usavam aquilo de flauta. Então, a nossa espécie, que não é o povo dos homens das cavernas, já tocava flauta. Então, sempre existiu flauta. Provavelmente o instrumento mais antigo que existiu na Terra é a flauta. E é isso aí, gente. Época medieval, espero que tenham gostado dessa ideia de como é que funciona a música medieval, como é que era a época da música medieval. E dá like, compartilha e espera aí para a gente conseguir ver as nossas próximas sequências. Caso você seja do futuro, você já tem todos os vídeos, assista o próximo. No próximo você já sabe a sequência desse. Beleza? Valeu!